Estamos de volta com o Tambaú Debate. Olha, o pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes, ele veio à Paraíba lançar a pré-candidatura da vice-governadora Lígia Feliciano. Ele falou sobre Lula, sobre Bolsonaro, o clima das eleições esse ano e as suas propostas. Vamos ver essa entrevista agora com a repórter Emi Nascimento. Ciro, essa pré-candidatura é lançada num momento difícil, para o país. Como você avalia esse lançamento de pré-candidatura nesse cenário atual? O Brasil tem 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas, 34 milhões e 200 mil brasileiros estão empurrados para informalidade, correndo do rapa pelas cidades afora. Rondando isso, o narcotráfico disputa nossos filhos com as famílias. 62.500 homicídios aconteceram no país. Então, basicamente, nós temos que exigir que o debate brasileiro se comprometa em resolver essa questão. Explique o que é que houve. E aí está minha candidatura, meu coração, meu cérebro e meu entusiasmo. Eu acumulei uma experiência, sou ex-ministro, ajudei a fazer o Real, ajudei a fazer o projeto de São Francisco, transposição, ex-governador do vizinho estado do Ceará. Nós temos hoje 77 das 100 melhores escolas públicas, sendo um estado muito pobre, como a Paraíba. E eu me sinto assim muito entusiasmado em transformar minha indignação com essas coisas todas num generoso projeto que devolva a felicidade ao povo brasileiro. Nesse momento, as pesquisas mostram que as pessoas, os brasileiros, estão descrentes com o governo, principalmente com o atual governo, e não pretendem eleger nenhum candidato nessa próxima eleição de 2018. Como você pretende conquistar esse povo que está descrente, com o seu governo? Primeiro, ter muita humildade de saber que o nosso povo tem razão. Não é brinquedo. Não é o que o povo tem visto nessa agenda de desemprego, de dificuldade de saúde, de violência, de informalidade, e todo dia chegar em casa humilhado por essa agenda terrível e ainda tomar notícia pela televisão da roubalheira, do privilégio, do escândalo. Portanto, os políticos brasileiros têm que fazer um exercício de humildade, entender que o nosso povo tem razão. E para sair disso só tem dois jeitos. Exemplo. Então a população tem todo o direito de desconfiar, mas é preciso que Deus nos abençoe, ao nosso povo, para que a gente entenda, explique, especialmente para o mais jovem, que fora da política não tem solução para nada. Porque o preço do feijão, a qualidade da escola, a condição da delegacia de polícia, o jeito que o hospital trata as pessoas, passando pelo emprego, pelo valor do salário, os aposentos dos nossos velhos, dos nossos idosos, tudo isso é a política que resolve. E se você não participar, os safados que vão participar. Se todo mundo for igual, como eles querem que o povo acredite, o que eles estão querendo dizer é que nós, o povo, somos incapazes de escolher nossa representação. E aqui que está, Pelo exemplo, é sempre possível você dizer quem é esse daqui. Vamos dar 2 diazinhos, 3 diazinhos, daqui até 7 de outubro, tem tempo. Com mais difícil, dificuldade que tenha, nós precisamos renovar a esperança. E em vez de fazer isso com zoada, com musiquinha, hoje em dia você entra numa lan house, entra na internet, vai no Google e vê se o camarada fala que é sério, se ele é sério mesmo. Hoje todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo. Depois você vê se o camarada, quando teve a oportunidade, entregou, depois vem as ideias dele. Porque também todo mundo fala coisa muito bonita, mas sabe fazer? Por onde vai fazer? Quanto custa? De onde vem o dinheiro? Se a gente fizer essas perguntas simples, a gente acha o caminho. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar essa grande nação e o Brasil vai achar o caminho. Ainda segundo as pesquisas, você teve um crescimento e tem 2 nomes à frente de possíveis pré-candidatos, que é o Jair Bolsonaro e o Lula pelo PT. Você fez duras críticas a esses 2 nomes. Ciro, eu queria saber como você pretende vencer um embate desses 2 grandes nomes nas pesquisas. Veja, há muita intriga também. Eu sou amigo do Lula há mais de 30 anos. O Lula, para mim, não é uma figura que eu conheço pela televisão. Fui ministro do Lula. Ajudei o Lula nesses 16 anos, todos os dias, sem faltar nenhum. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment e não estou arrependido disso. Foi a mim que o Lula deu a tarefa dificílima de enfrentar as pressões e fazer o projeto de transposição de São Francisco. Porque ele sabia que podia confiar, que eu ia entregar a tarefa como de fato entreguei. O que aconteceu com ele, entretanto, me dói muito, mas aumenta muito a minha responsabilidade. Eles não vão deixar o Lula ser candidato. Isso é muito sofrido para todos nós, mas eles não vão permitir ao Lula ser candidato pela lei da ficha limpa. E isso faz com que a minha responsabilidade cresça muito. O outro candidato, o Bolsonaro, ele representa nesse momento um protesto. Você imagina, o povo brasileiro, por a metade, mais um tiquinho, votou na Dilma, que foi caçada no esteira de um grande escândalo. E a outra metade, menos um tiquinho, votou no Aécio, que atolou na lama aí de escândalo para todo lado. Na cabeça do nosso povo, parece que todo mundo é igual.
Por isso que eu estou dizendo. Então o Bolsonaro vem muito esperto, nunca administrou uma bodega das pequenas, é profissional, político profissional, há 28 anos, fui colega dele. Há 28 anos ele é deputado federal do Rio de Janeiro, onde o governador está preso, o presidente da Assembleia está preso, o Eduardo Cunha, que ele chamou de herói, está preso, e ele era junto com essa gente toda. E fala em moralidade, fala em decência, e fala em endurecer com os bandidos, e isso meio que chega na cabeça de um povo machucado como o nosso. Mas se fosse fácil assim, como ele parece que deixa as pessoas acreditar, pode acreditar que alguém já tinha resolvido. E esse é um problema, porque ele, para se eleger, ele está introduzindo uma coisa que é muito explosivamente perigosa, que é o ódio na política, que é a violência como linguagem de superação das diferenças. Quando ele diz assim, eu tive 3 filhos homens, dei uma fraquejada, nasceu uma mulher, ele está semeando o preconceito que deriva em mais de 500% de aumento da violência contra a mulher no Brasil. Você, quando começa a fazer esse tipo de coisa, você vai e descamba lá. Aí diz, não, o negro mais magro que tinha no quilombo que eu fui visitar pesava não sei quantas arroba. Que ele está querendo comparar um negro com um bicho que você pesa como arroba, você está estigmatizando e está predispondo esses fascistinhas aí a morrer gente. São 62.500 homicídios no Brasil, quase todos negros. Quase todos caboclos, quase todos pobres. Se o líder do país faz esse tipo de discriminação, de preconceito, de extremismo, de militarismo, ele está introduzindo a semente, que é a cadela no cio do fascismo. E a gente tem que enfrentar não o Bolsonaro, que afinal de contas, para mim, é uma figura, é um personagem. Eu fui colega dele, estou dizendo para você. Mas essas ideias aí que ele está começando a vestir, eu acho que ainda é tempo, inclusive, dele tomar tenência, botar a mão na cabeça e ver o que ele está fazendo, porque cada um de nós é um vetor de valores para o povo. E se você olhar, por exemplo, a meninada que o cerca, tudo marombadinho, tudo meio nazistinha e tal, a violência deles na internet, daqui a pouco vai criar sangue no país. E isso é uma irresponsabilidade do senhor Jair Bolsonaro. Falando, inclusive, desse lado da mulher, né, do poder feminino, Lígia Feliciano é candidata, né, uma mulher candidata aqui ao governo pré-candidata ao governo do estado, perdão. Você acha que ela tem força aqui para o estado? De que forma você avalia o governo da Paraíba? A Paraíba tem feito o governo com o Ricardo Coutinho extraordinário. Às vezes precisa vir uma pessoa de fora, porque o santo de casa às vezes não é muito visto nos seus milagres. Mas quem duvidar disso, mesmo não gostando de Ricardo, olha aqui do lado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está passando, a nossa gente de lá está passando o pão que o diabo amassou, funcionalismo atrasado, polícia fazendo greves, hospitais sem material, e a Paraíba ao contrário, com todas as dificuldades, a Paraíba é um canteiro de obras, avançou muito em todos os setores da importância da sociedade paraibana. E a Lígia está nesse projeto, a Lígia é vice-governadora de Ricardo Coutinho, e sendo candidata, como ela será, se ela quiser, e nós temos toda a razão para apoiá-la com todo entusiasmo, ela vai defender a linha estratégica de Ricardo Coutinho. É evidente que a política brasileira, especialmente por influência nacional, criou uma situação muito delicada aqui na Paraíba. E nós temos que tratar isso com muito respeito e, acima de tudo, pensando no povo. Porque se a gente pensar no povo, essas delicadezas vão ser obrigatoriamente cumpridas. O PSB, pelas tantas, lançou o candidato Joaquim Barbosa. E o PDT já tinha me lançado candidato a presidente. E Lígia, nessa hora de dificuldade, se dispôs com sacrifício pessoal, sendo a vice-governadora, tendo mandatos quaisquer que ela quisesse e tal, se dispôs a segurar nossa bandeira aqui. Portanto, se ela quiser ser candidata com esse compromisso de garantir aquilo que está bom na Paraíba e de colocar a sensibilidade de uma médica, mulher, ao serviço, né, de proteger a população, especialmente a mais pobre, tem o nosso apoio completo. Para candidato, e quanto ao Nordeste, vai procurar fazer alianças por aqui? Porque a gente sabe que o eleitor do Nordeste tem grande poder, né, nas decisões eleitorais. O projeto que eu advogo tem um objetivo: enfrentar a desigualdade e superar a miséria e as suas sequelas. E, portanto, sem qualquer tipo de bairrismo, sendo o único candidato nordestino nesse processo, porque eles não vão deixar o Lula ser candidato, eu tenho uma prioridade central aqui. E a minha questão é tão grave, tão complexa, que pouco me importa as alianças eleitorais. Aqui na Paraíba, por exemplo, eu sou bom amigo de todos os líderes. É uma coisa que me dá gosto, né? Desde o Padre Couto do PT até Zé Maranhão no PMDB, passando por Ricardo Coutinho, que é um queridíssimo amigo, passando por Cássio Cunha Lima, filho do meu velho amigo Ronaldo, de quem eu fui colega, praticamente Efraim, né? Eu conheço todas as lideranças e não duvide a Paraíba. Chegando eu um dia à presidência da República, esse estado aqui vai ter a devida prioridade. Apenas uma última pergunta.
Quanto à reforma trabalhista, você fez duras críticas, né? Quais reformas você acha que seriam precisas para o momento desse país? O Brasil não pode ter medo de reformar as relações de trabalho. Às vezes a imprensa do Sul faz muita intriga. Então, evidentemente que o mundo do trabalho no Brasil precisa se modernizar. Nossa legislação tem que estar em permanente adaptação. O que eu sou contra é você transformar o trabalho, numa hora dessa de 13 milhões e 700 mil desempregados, numa mercadoria como se fosse 1 quilo de sal. Porque se você tem 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões de pessoas sem carteira assinada na informalidade e a lei não protege, é natural que a selva do capitalismo, que a selva do egoísmo, que a selva do lucro parta para cima do trabalhador para transformar ele em escravo de volta. Então, essa reforma trabalhista, é preciso que as pessoas saibam, ela tem uma lei lá que diz que um patrão descuidado pode botar uma mulher grávida em ambiente insalubre de trabalho. Essa reforma criou um negócio chamado trabalho intermitente, que é o seguinte: um garçom que era obrigado a ser contratado com carteira assinada, né, ou um motorista, etc, etc, agora ele foi desempregado, destrataram a carteira dele e ele é contratado por hora de trabalho quinta, sexta e sábado. Leva para casa metade do salário mínimo e tem que completar do bolso, sabe-se lá de onde vem o dinheiro, o contributo com a Previdência Social. Isso não pode ser. O mundo inteiro protege o lado mais fraco na relação capitalista, que é o lado do trabalho. Portanto, eu vou fazer uma reforma moderna, mas a direção da reforma que eu vou fazer é para proteger o lado mais fraco, porque é o meu patrão. Não tenho preconceito contra ninguém, mas eu vou para a presidência da República para ajudar os mais pobres do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso Tambaú Debate. Continue acompanhando aí a programação da sua TV Tambaú neste domingo. Bom feriado, bom São João. Até a semana que vem. Tchau.